Você quer morar no Canadá? Então pare de agir como se ainda estivesse no Brasil, porque essa mentalidade pode ser exatamente o que vai te impedir de prosperar aqui. Porque você realmente acha que vai dar certo aqui fazendo tudo exatamente como você fazia aí no Brasil? Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu tinha tudo, né? Plano, documentação, muita força de vontade, mas ainda carrega um pouquinho, uma bagagem invisível, que é o modo de pensar de quando eu ainda estava no Brasil. No Brasil, improvisar é uma habilidade, mas aqui pode ser um problema sério, porque respeitar o processo é de longe o fator mais decisivo para você ser levado a sério aqui no Canadá. E mais, como entender e respeitar o processo pode ser a diferença entre ser contratado ou ser ignorado. Eu lembro muito bem quando tentei resolver com o gerente tete a tete, porque o meu currículo não tinha recebido nenhuma resposta ou eu não tinha recebido nenhuma resposta da minha entrevista. E eu pensei, talvez se eu conversar com ele, mostrar o meu lado humano, mas aqui furar o processo, ele é uma forma de desrespeito. No Brasil pode ser até uma esperteza, mas aqui pode ser considerado até como quebra de confiança. A gente sabe que no Brasil você tem que improvisar, e isso é até uma forma de mostrar o quão esperto você é. No Canadá, isso pode ser considerado uma falta de profissionalismo. Quando você entende que aqui o processo é a régua e não a exceção, você começa a jogar o jogo da forma certa. Contudo, nós somos muito valorizados porque a gente sabe resolver tudo quanto é problema que dão na nossa mão. Enquanto muitos canadenses e pessoas de outras culturas do exterior que estão aqui no Canadá, elas travam, a gente consegue resolver do nosso jeito, mas a gente resolve. O negócio é saber como e quando usar o famoso jeitinho brasileiro da forma correta. E quando eu entendi isso, comecei a ser levado mais a sério. E se você insistir, ficar dando jeitinho num sistema que valoriza mais os processos, transparência e regras, o que está em risco é a sua reputação. Você pode até ser competente, mas vai parecer um pouco desorganizado e até mesmo antiético em algumas situações. E a verdade é que ninguém quer contratar alguém assim. E o pior, às vezes você nem percebe que está se sabotando. Agora isso se conecta muito com outro ponto em comum. Achar que ser informal e simpático toda hora sempre vai garantir boas oportunidades. Só que isso aqui também pode ser considerado como um despreparo. Sabe aquele jeito mais solto de falar, de se enturmar bem rápido e ficar quebrando o gelo com piadas? Pode funcionar muito bem. Funciona muito bem, mas também pode te prejudicar mesmo você sem perceber. Você ser simpático demais também pode ser visto pelas pessoas daqui como uma falta de profissionalismo. Você está sendo muito casual num ambiente que é para ser mais sério, porque esse excesso de informalidade que a gente traz do Brasil pode passar uma imagem errada da gente e prejudicar nossas chances aqui, né? Se comunicar da forma correta, sem perder a sua essência, é o que vai te levar a caminhos maiores e mais longos aqui no Canadá. Porque aqui o profissionalismo ele vem antes da simpatia. Não é que você tem que virar um robô, mas você tem que aprender que todo tom tem o seu local de fala. Porque para eles, informalidade cedo demais pode parecer uma falta de preparo, soando muitas vezes como amadorismo também. E isso é fácil. Se você ajustar o seu tom de comunicação, você começa a soar uma pessoa mais preparada, uma pessoa que exige mais respeito. Porque mesmo tendo experiência, qualificação e boa vontade, o que conta mesmo é o jeito que você se expressa e o jeito que você se comunica. E no Canadá, a percepção vem muitas vezes antes da segunda chance. E por conta disso, você pode estar perdendo oportunidade antes mesmo da conversa fluir, da conversa começar. Mas o impacto disso aí, ele vai além da fala. Ele aparece também na forma como a gente tenta construir as nossas relações. E aí que entra o próximo ponto, networking. Porque aqui fazer contato não tem nada a ver com fazer amizade. No Brasil, fazer networking é você ir tomar um café, bater um papo, fazer amizade, que é um método. Tratar o network como uma amizade pode ser um erro muito grande que você vai cometer aqui. Quero que você entenda que ser legal não é o suficiente e que você deve começar a criar conexões que realmente vão te abrir portas no futuro. É como dançar outra música e se você não aprende os passos, você fica fora de ritmo.
Quando eu aprendi a tratar o networking como uma ferramenta profissional, mas não como tipo uma amizade forçada, as portas começaram a se abrir mais para mim. Porque no Brasil a gente acha que só por ser gente boa já está com metade do caminho andado. Isso ajuda, mas não se engane, porque aqui no Canadá você tem que mostrar o valor de uma forma mais objetiva, seguir o processo e respeitar o tempo do outro. Aí quando você para de tentar ser o amigão e começa a agir de uma maneira mais estratégica, o jogo vira. Porque se você trata o networking mais como uma amizade, você vai perder tempo com conversas que não vão te levar a lugar nenhum do lado profissional. E a outra parte está pensando da mesma forma, porque vai acabar frustrando eles que esperavam mais profissionalismo e objetividade. Aí o resultado são conexões mais frias, portas fechadas e a sensação de que, no final das contas, ninguém te ajuda. Quando na verdade é você que não entendeu como jogar o jogo. Só que mesmo fazendo tudo isso, muita gente se frustra. E o motivo, muitas vezes, está nas expectativas irreais. Porque muita gente chega aqui achando que o Canadá é mágico. O governo ajuda, tem muito emprego, tudo funciona. Funciona, mas não com a bunda colada no sofá. E sim com muito esforço. Eu quero que você entenda que ajustar suas expectativas vai ser o que vai te salvar aqui no Canadá. Porque eu achei gente que assim, achou que ia ganhar um salário de tech com 3 meses aqui no Canadá e com curso online. E aí, quando a realidade bateu, vem decepção, dúvida, vontade de voltar. Mas não é sobre desistir, é sobre se preparar mentalmente para o choque de realidade que você vai ter quando chegar aqui. Quem entende que o Canadá entrega sim, mas ele também exige, vai conseguir crescer. Quem chega esperando moleza, vai quebrar. A frustração vem quase sempre de imaginar o Canadá como um upgrade automático em relação ao Brasil. Não se enganem, aqui é muito bom, aqui é top, eu gosto muito do país. Mas aqui tudo tem o preço, não é as mil maravilhas também. Tem adaptação, tem muito tempo, tem renúncia e tem paciência. E bota paciência nisso. Entender tudo isso antes de chegar aqui vai te salvar de uma baita de uma crise pessoal. Porque se você chega aqui e acha que o Canadá vai te abraçar assim, só porque você chegou, cara, a queda vai ser grande. Porque essas expectativas desalinhadas, elas geram frustração, ansiedade e até arrependimento. Isso é o que faz muita gente que tem muito potencial de crescer aqui, ter uma vida excelente, jogar a toalha no primeiro ano. E tem mais um ajuste que pouquíssima gente faz, mas que muda tudo. Que é deixar o orgulho de lado, porque sem adaptabilidade o Canadá nunca vai funcionar para você. Eu não vou aceitar qualquer trabalho e eu não vou começar lá de baixo. Você já ouviu ou até mesmo já disse esse tipo de coisa? Cara, a adaptabilidade é o que vai acelerar a sua vida aqui, o seu sucesso no Canadá. E muitas vezes é o que o orgulho brasileiro mais sabota. Primeiro, quando você deixa de comparar a sua realidade aqui com a realidade que você tinha no Brasil, você vai começar a construir uma versão muito melhor sua aqui. Porque afinal de contas você não está mais lá. E eu quero que você entenda que não é apagar quem você é ou esquecer de vez tudo que você viveu. É sobre adaptar como você age e decidir como você vai viver daqui para frente. O Canadá, obviamente, ele não vai exigir uma perfeição de você. Mas ele vai exigir disposição para você aprender, para você escutar e mudar. E talvez essa virada de chave seja mais importante que você vai ter quando vier para cá. E se você insiste em fazer tudo sempre do seu jeito, cara, o Canadá ele vai resistir você. E essa rigidez ela vai te isolar, te impedir de aprender e no final te fazer sentir que o problema é o país. Mas não é, é você que não aprendeu a mudar. É você que não aprendeu a se adaptar. Novamente, eu não precisei mudar quem eu sou, mas eu precisei mudar algumas coisas de como eu pensava e algumas coisas da forma como eu agia. E quando você começa a pensar dessa forma, o Canadá vai começar a funcionar para você. Imagina algum canadense que vai para o Brasil e tenta forçar o estilo de vida dele no brasileiro. Cara, não vai dar certo. É a mesma coisa vale do brasileiro que quer vir para cá. E uma coisa também, cara, você não veio aqui só para trabalhar, só para fazer dinheiro. Talvez esse seja seu objetivo final. Mas eu quero que você borde isso, veja isso de uma forma mais ampla, que você veio aqui para crescer. Então você precisa de humildade para ter a sua vida transformada,
pelo menos um pouquinho. E eu quero dizer que também temos inúmeras nacionalidades aqui no Canadá. Só que em Vancouver, assim, não dá nem para contar. Isso vai mudar muito de região para região e de cultura para cultura. Eu estou sendo muito assim generalista aqui, até porque mesmo se eu quisesse, eu não teria como abordar tintim por tintim. E eu estou compartilhando também a minha opinião, a minha experiência, o que eu estou vivendo aqui e o que eu acho que vai agregar para você do outro lado aí que está me assistindo agora. E obviamente que tudo isso que eu falei não está escrito em pedra e que você só vai ter sucesso se fizer exatamente tudo aquilo que eu estou falando. Isso é mais um conselho meu para te ajudar, partindo do meu ponto de vista, beleza? E se você já viveu algo parecido com isso aí, manda aquele comentário aí, ó, porque eu quero ler a sua experiência. E se conhece alguém que está vindo para o Canadá, manda esse vídeo para essa pessoa, para ela já ter uma noção de como ela vai fazer para ter uma carreira de sucesso, uma vida de sucesso aqui no Canadá. Talvez seja o empurrão que essa pessoa precisa aí para ela não se frustrar, né, quando chegar aqui. E se você também compartilhando a minha experiência, tem esse vídeo aqui que, se você não assistiu, é um dos melhores vídeos e é um dos vídeos mais assistidos do canal. Você já deve ter assistido, mas se você não assistiu, clica nesse aqui, que é onde eu compartilho novamente a minha experiência aqui no Canadá. O final tá sensacional. Até a próxima!